Apresentar a galera. Fala, galera. A gente vai ter um painel aqui com os pastores. Eu queria chamar aqui Marquito Lopes, pastor Henrique Calado, pastor Rafael Pereira. Chega aí. A gente vai ter um papo aqui. Aí, eu tô pensando numa coisa aqui que surgiu agora. Isso não tá programado. A galera da produção vai ficar bolada comigo, perdão. Mas a gente vai trocar uma ideia sobre alguns assuntos que são pertinentes, que eu acho que são bacanas para toda a igreja ouvir. Só que se você quiser fazer alguma pergunta específica dentro do que a gente está conversando aqui, escreve no papelzinho e pede para alguém me entregar aqui no canto do palco, porque eu acho que pode ser que a gente tenha um tempinho para a gente fazer isso, beleza? Aí se você tiver alguma dúvida, escreve no papelzinho, entrega aqui, pode mandar para o passe ou para outra pessoa que esteja na produção, beleza? Então, uma alegria, mais uma vez. Eu não sei se você já conhece, acho que a maioria da igreja já conhece o Marquito Lopes, que já veio aqui pregar, e o Rafa, vocês vão conhecer e daqui a pouco vai pregar para a gente, plantador lá da igreja em Floripa. Pode, pô, bater palma aí. Receba com todo o calor. O pastor Henrique Calado, a igreja já conhece. Então eu já quero começar lançando a pergunta. Os três podem responder, cada um aí na ordem que achar melhor. Sobre o ministério pastoral, né? Vocês são pastores e a vida pastoral ela traz muitos desafios, assim, né? E talvez eu falar de desafio possa parecer algo muito abrangente. Desafio pode ser talvez qualquer coisa. Mas qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram à frente de uma igreja? Pode responder. Mas é só um mesmo, assim? Só um. É tipo só um o maior? É sério, mas assim... Pode maior ser em que sentido? Pode ser porque, maior. Não, porque tem alguns que a gente não pode contar. Isso. É óbvio que você vai falar um que possa contar. Então não é o maior. Não, o maior que eu já enfrentei foi vencer uma traição que eu sofri no ministério e continuar a pastorear depois, tendo que perdoar as pessoas que estavam envolvidas nisso. Foi para mim o maior desafio. Por quê? Encurtando uma longa história, a traição foi fruto de umas... Porque quando a gente fala assim, parece assim, eu sou totalmente inocente e eles culpados. Mas a história não foi bem assim. Porque depois, com a maturidade, eu entendi que eu criei alguns processos que também foram injustos com algumas pessoas. Não justifica, mas explica, enfim. Eu fui traído no ministério por pessoas que eu confiei. E depois, na plantação, essas pessoas vieram. E aí eu tive que pastoreá-las e pastorear os filhos. Para mim foi muito difícil, porque a minha tendência natural era a vingança. Mesmo que fosse com algumas frases soltas no meio do sermão, sabe daquelas assim, opa, saiu sem querer, mas que não era sem querer. Então para mim foi muito difícil, porque eu notei depois de 3, 4 anos, admoestado pela minha esposa Débora, que a Débora, para quem conhece, sabe que a Débora é assim. Se ela não gosta de algo, vai ficar muito claro que ela não gostou. Até que um dia, a gente terminou um culto, a gente entrou no carro, ela olhou para mim e falou assim, chega, né? Eu falei assim, chega o quê? Chega. Chega de vomitar em cima das pessoas no púlpito. Ou você vence isso, ou você vai continuar assim amargo, seco. Você está bravo. Mulher sábia, né? Mulher sábia. sábia. Lógico que eu, como bom marido, falei, você está louca. Você está louca. Mas ela estava certa, porque o meu coração estava muito, muito azedo. Então esse foi um desafio, porque para fazer com que o coração deixasse de azedar nessa época foi muito tempo. Muito tempo. E eu diria que como consequência disso, eu perdi bons anos do ministério vomitando nas pessoas ao invés de pregar para elas. Esse foi um desafio difícil de ser vencido. Interessante.
E eu acho que ainda falta uma pessoa. Abrindo o coração para vocês, acho que eu nunca falei isso. Inédito. É verdade. Tem uma pessoa, especificamente, que ainda eu olho e penso... Ai... Então você acha que é melhor a gente não botar depois esse painel na internet? Não, pode colocar, porque essa pessoa não sabe quem ela é. Quem ela é. O pior é isso, o pior é que a pessoa não faz ideia. Para ela tá tudo tranquilo. Mas essa não é da igreja. Ela é de uma outra igreja. Eu queria que ela não fosse de igreja nenhuma. Eu estou falando isso porque, assim, eu sei que uma das coisas que a gente vai trabalhar muito aqui no painel é essa questão do desafio de ser pastor sendo humano. E eu sei que eu estou confessando para vocês algo muito, muito complicado, muito pessoal. Eu estou contando em poucos minutos anos de dor, de falta de perdão. E o que eu queria dizer, para deixar claro, isso é um pecado, e isso nunca me fez bem. Nunca. Não teve um só dia da minha vida que esse sentimento me fez bem. Ele só foi me matando aos poucos. Então é um desafio. O desafio de eu não fazer com que o ministério vire o ministério que venceu a traição. Que não tem sentido nenhum. O meu Senhor, o nosso Senhor foi traído. Ponto. Vou falar aqui antes do pastor Henrique. Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Prazer estar aqui com vocês. Vou contar algo recente, né? Eu sou de Floripa, a gente chama Manezinho da Ilha, né? Mas eu fiquei 5 anos fora, fui ser pastor auxiliar em Foz do Iguaçu, no interior lá do Paraná. E então faz um pouco tempo que nós retornamos, eu e minha esposa, meus filhos, para a gente começar a plantar uma igreja na ilha, em Florianópolis. E foi um desafio que a gente passou, porque como eu conhecia muitas pessoas ali na cidade, então um desafio que eu enfrentei no ministério pastoral, que eu acho que não é só uma questão do pastor, acho que em qualquer vocação, em qualquer chamado, acho que qualquer um passa por isso também, foi ter que frustrar pessoas, né? E isso foi uma coisa que eu fui orientado, eu lia em livros, mas que quando você tem que enfrentar a circunstância ali na sua frente, na realidade é muito desafiador. São pessoas que te conhecem, pessoas que têm uma imagem boa de você, mas que têm expectativas veladas no coração do que você tem que fazer, que te exigem coisas e que de alguma maneira até manipulam e barganham a aprovação para que você se renda àquilo que ela quer. E você tem um drama de que ou você vai ficar com a palavra de Deus, ou você vai ficar com o evangelho, ou você vai pastoreá-las e ter que ter conversas difíceis com elas, ao ponto de talvez elas não terem mais uma boa imagem de você, ao ponto delas até mesmo te deixarem. E até mesmo você ter que ouvir coisas do tipo, eu pensei que você era diferente, eu pensei que você tinha voltado para ser diferente. E essas coisas, por mais que a gente, na frente, assim, a gente, né, dá uma de galo, mas depois aquilo vai minando seu coração, você vai ficando devastado, né, com peso. Satanás vai usando essas coisas de alguma maneira também para bagunçar suas ideias, suas afeições, não é? E basicamente é o desafio de temer a opinião de homens e mulheres, o temor, né? Temor dos homens. E isso foi no primeiro ano e foi muito desafiador. Eu nunca imaginei que ia lidar com isso assim. E a graça de Deus colocou boas pessoas ao meu redor, né? Assim como a esposa do Marquito tem uma esposa maravilhosa que me aconselha, me ajuda. O pessoal da Atos 29, né, do Projeto Plantador, que me ajudou desde os primeiros anos. Então, eu me vi no meio dessa tormenta de ter que temer a opinião das pessoas, mas me manter firme e lembrar que nem o Marco estava falando, o Senhor Jesus frustrou todo mundo, né? Isso foi uma coisa incrível. Acho que todo mundo ficou frustrado com Jesus, mas ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio fazer, qual foi a obra que Deus o mandou ele fazer, e olhar para Cristo nesse sentido, lembrando que a maior aprovação nós já temos, que é do Senhor,
que nos aceitou graciosamente por causa de Cristo. Isso, o evangelho no meu coração me ajudou a ter que frustrar pessoas e perder pessoas, né? E perder pessoas. Então, foi um grande desafio para mim. Então, a ideia é mostrar que pastor é gente normal, né? Eu sei assim que pode não parecer, mas pastor é gente normal, igual a todas as pessoas. Por exemplo, eu ano que vem completo 30 anos desde que eu comecei efetivamente o ministério. Mas agora, na hora de sentar aqui, minha mão está suando. Eu estou nervoso, meu pé está suando, né? Ou seja, a gente não perde isso, a gente é igual. Às vezes eu ouço pessoas falando, olha, por favor, não me pede para ir no microfone lá na frente, que eu morro de medo, tal. Até hoje, eu sinto exatamente as mesmas coisas. Domingo, quando eu subo para pregar, gente, eu subo numa tensão imensa. E essa tensão é tão grande que eu só vou baixar a adrenalina e conseguir dormir lá para as 2 horas da manhã de segunda-feira. Isso quando está tudo bem, isso quando não tem problema na igreja. Mas assim, os desafios do pastor, do ministério, eles tendem a ser muito grandes, porque a expectativa que as pessoas alimentam a respeito dos pastores são expectativas muito altas. As pessoas esperam um comportamento primoroso dos pastores. As críticas também são muito constantes e são bastante doloridas. E, por outro lado, em geral, nossa querida Igreja Oceânica é diferente, mas, em geral, é muito pouco apoio que os pastores têm. Então, esse conjunto ou essa mescla de situações de alta tensão, muita crítica e pouco apoio, acaba gerando o que a gente vê. Tem pastores que caem em depressão, tem pastores que abandonam o ministério, tem pastores que chegam ao ponto de cometerem suicídio, porque a tensão, de fato, é muito grande. E dentro desse aspecto, assim, se eu fosse selecionar em mim uma luta constante que eu tenho dentro do meu coração, que é uma coisa assim, posso dizer, diária, eu definiria como um senso de inadequação. Você entende? Um senso de inadequação. Ou seja, quando eu me olho como pastor da igreja, eu sinceramente penso no meu coração, Deus, por que eu? Tanta gente que é muito mais inteligente do que eu, tanta gente que tem muito mais sabedoria, muita gente que conhece muito mais a Bíblia, muita gente que é muito mais santa do que eu. Então, muitas vezes eu subo no púlpito para pregar, essas crises todas, elas vêm comigo. Eu começo a pregar, mas eu fico pensando, Senhor, tantos outros podiam estar aqui pregando no meu lugar, eu tenho certeza que eles pregariam um sermão muito melhor do que o meu, as pessoas iriam ser muito mais edificadas, elas iriam amar muito mais a palavra do que a palavra que eu estou trazendo para elas. Então, eu comecei a sentir isso quando eu fiz os meus primeiros sermões como pastor, e eu sinto isso até os dias de hoje. Acreditem vocês, esse sentimento de que eu não sou a pessoa adequada para essa função, para esse momento, isso eu tenho constantemente no meu coração. Eu só sigo em frente porque eu entrego tudo nas mãos do Senhor e falo, Senhor, eu sei quão fraco eu sou, mas se o Senhor quer usar essa pessoa fraca, essa pessoa que não tem nenhuma condição, então, Senhor, eu me coloco completamente em Tuas mãos. Se essa é a Tua vontade, Senhor, então me usa para a honra e glória do Teu nome. Então, esse sentimento, eu não sei se é normal, se é comum em todos os pastores, mas no meu coração, esse tem sido um desafio que me acompanha desde o início. Em paralelo a isso, um problema sério que
o Marquito aqui, vamos dizer assim, tangenciou, é você conciliar o ministério com a sua família, que para nós é um problema constante e frequente. No início do meu ministério, eu trabalhei quase 20 anos como engenheiro e ficava na fábrica de manhã até de noite, chegava em casa, as crianças já estavam dormindo, saía, ainda não tinha acordado, tinha muito pouco contato com eles, quando tinha era nos fins de semana, e mais ou menos a mesma coisa com Fátima. Quando eu fui para o ministério, principalmente quando a gente começou, que não tinha nem instalação para ter igreja, eu passava boa parte do meu tempo trabalhando em casa. Então eu ficava lá preparando sermão, estudando, orando, pensando na igreja. Aí daqui a pouco, Henrique, acabou o gás. Eu falei assim, pô, amado, eu estou aqui preparando sermão. Não, mas você está em casa, você não está fazendo nada. Não, como não estou fazendo nada? Eu estou preparando sermão. Você está em casa, me ajuda, eu preciso. Então, depois você prepara outra hora. Depois eu aprendi que você tem que primeiro trocar o gás. E depois você continua o sermão, se você quer fazer o seu sermão em paz. Até porque se você não trocar o gás, você não vai ter sermão. Exatamente. Exatamente. E eu me lembro dessas crises assim, de dedicar tempo para a família, tempo para a igreja, ministério. E, enfim, eu me lembro de uma experiência que, graças a Deus, o Felipe esqueceu. Que a última vez que eu contei, ele disse que não lembrava que isso tinha acontecido. Mas ele devia ter seus 8, 9 anos de idade, e ele tinha pedido, pô, pai, esse sábado aí, esse fim de semana, pô, vamos na praia, me leva na praia e tal. Filho, com certeza, esse fim de semana a gente vai estar na praia e tal. E aí se aproximou o fim de... O quê? E aí se aproximou já lembrou agora então? Então se aproximou assim o fim de semana, aí surgiram várias coisas. Eu esqueci que tinha combinado com ele, assumi outros compromissos. Chegou na segunda-feira, quando chegou na segunda-feira eu levando ele para a aula, falei, Felipe, eu esqueci que tinha te falado que ia te levar na praia. Ah, filho, me perdoa, mas no próximo sábado eu te levo. Ele respondeu apenas o seguinte, eu não confio mais em você. Isso é mentira, assim, gente. Óbvio que eu não falei isso. Naquela época ele falou isso. Acreditem. Não acredito, eu não confio mais em você. Gente, aquilo ali bateu no meu coração assim, fundo. Se vocês procurarem, se vocês tiverem curiosidade de saber... Gente, agora eu estou entrando na parte séria da coisa. Se vocês procurarem informações em, por exemplo, clínicas de dependentes químicos, a maioria dos internados lá são filhos de crentes, que ficaram com horror à igreja, que ouviram, que cresceram ouvindo os pais falando, esse pastor é um sem vergonha, essa igreja só tem gente que não presta, a igreja é isso, igreja é aquilo e tal. Quando o moleque chega na adolescência, ele tem horror à igreja, e tudo que ele quer é ir para o mundo. Ele cresceu ouvindo os pais maldizendo a igreja, então não quer mais saber daquilo vai se aventurar. Enfim, aí essa questão, e filho de pastor tende a sofrer uma pressão ainda muito maior do que uma criança normal da igreja. Eu me lembro que uma vez foi ter uma espécie de um evento lá da sede antiga, e aí uma pessoa que eu já conhecia virou para Ana Paula, nossa filha, ela era ainda muito pequena, e falou para ela, Ana Paula, você não pode fazer isso porque você é filha do pastor. Eu tive todo o cuidado de chamar, irmã, vem aqui, vamos trocar uma ideia aqui. Nunca mais fale isso para minha filha. Você pode falar para ela, não faça isso, porque Jesus vai ficar triste com você. Não faça isso, porque a Bíblia diz que não é para você fazer assim. Mas nunca mais diga que ela tem que fazer alguma coisa, ou não pode fazer alguma coisa, por ser filha de pastor.
Então, eu acho que isso, na época, correu a igreja toda, deu uma amenizada, e os filhos cresceram mais ou menos de uma forma normal. Eu acho que mais ou menos normal, né, Felipe? Agora, que eventualmente essa coisa vem de novo, ela vem, é filho do pastor e tal, tem aquela cobrança extra. Então, diante do que ele havia me dito, que não confiava mais em mim, eu pensei, coloquei diante de Deus, falei, gente, eu tenho que virar esse jogo imediatamente, isso não pode acontecer. Então, me veio essa questão ao coração, né? Então, isso foi na segunda-feira, passados alguns dias ali, sei lá, quarta ou quinta-feira, ele acordou, começou a se arrumar para ir para o colégio, aí eu falei para ele, Felipe, não bota uniforme não, vamos para a praia. Ele, o que, pai? Tenho aula? Não, nós vamos matar aula juntos, nós vamos para a praia. E fomos para a praia, e passamos o dia na praia lá. Pô, aí comprei sorvete, tudo que ele queria, jogamos bola, corremos e tal. Eu acho que mas isso deixa claro que você é contra matar aula. Tem um monte de jovenzinho aqui que vai querer matar aula depois. O pastor matou para levar o filho na praia. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma história só, tá? Um dia na vida. Não, ali foi em prol de um bem maior, né? Então, assim, eu tinha prometido a ele que levaria na praia. Não cumpri minha palavra. Ele falou que não confiava mais em mim. Eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento da adolescência para ganhar o coraçãozinho dele. E aí foi isso o que me ocorreu. Então, você conciliar a família com o ministério também é, assim, um desafio, gente, gigantesco. A cobrança sobre as esposas dos pastores, gente, é uma coisa que eu vejo minha esposa sendo esmagada lá em casa, mesmo eu treinando ela para ela não ser. Então, coisas assim, as pessoas querem fazer uma crítica a mim, pessoal, ao conselho, à liderança, líder de célula e tal, e não tem coragem, o que as pessoas fazem? Ligam lá para falar com Fátima. Fatinha, estou te ligando para pedir oração, orar pelo não sei o que e tal. Daqui a pouco vem aquele peso gigantesco. E aí, Fátima, passa a bola para mim. Tá bom, mas deixa que a gente vai resolver. Então, mesmo treinando ela para responder, por favor, procura o pastor tal, por favor, procura o conselho, vai direto, fala, procura o irmão e conversa com ele. Mas mesmo assim, muitas vezes chega lá em casa, pressão em cima da esposa do pastor é gigantesca. Vou dar uma mudada nesse assunto. Muita gente acha que pastor... Eu gostei do assunto, queria até aprofundar depois. Você quer? Por favor, fica à vontade. Não, o que eu achei interessante, até pedir licença, né, Henrique, que vocês se tornaram parceiros do crime para vencer essa... Aí você vê, né? Fazer painel com o Marquito é difícil, cara, porque toda hora você vem com uma palhaçada dessa. Aí como é que eu falo um negócio sério agora? Que eu vou falar assim, luta contra o pecado. Aí você fica me olhando com essa cara, como é que eu pergunto agora? Não me venha colocar a culpa, foi seu pai que falou que é para matar a aula. Eu não falei nada. Não falei nada. Eu até me admiro deixa eu direcionar. Vou direcionar pro Rafa e depois vocês respondem. Muita gente acha que pastor tem uma força especial para lutar contra o pecado. Eu estou aqui me segurando para não continuar rindo. Mas a gente sabe, obviamente, que não é assim, né? O que você diria para essas pessoas, né? Tem gente que às vezes vai no gabinete e fala, tranquilo para você é pastor, né? Então, assim, o que você diria para essas pessoas com relação a esse tema, né? Que, obviamente, a gente sabe que a gente passa pelas mesmas dificuldades, as mesmas lutas. E aí, se puder dar até uma dica, assim, o que vocês fazem no dia a dia para continuar firme, para permanecer? Eu lembro que tem um livro do Piper para pastores chamado Irmãos, Não Somos Profissionais, né? E é muito interessante isso, porque quanto mais você exerce o ministério com a piedade que é exigida, me parece que a luta triplica de tamanho, né? Então, às vezes eu pensava assim, se eu for piedoso vai ser mais tranquilo, mas depois eu descobri que não, fica mais difícil ainda, né? São inúmeras batalhas, claro que cada pastor luta em áreas diferentes, né? Existem os pecados normais, até o tridente de Satanás, né, que geralmente tenta poder, dinheiro e sexualidade, são
Parece as 3 áreas de maior ataque, né, que você sempre tem que estar com a guarda muito bem levantada. Mas, antes de qualquer coisa, pastor é um discípulo de Jesus, né? Ele é um discípulo de Jesus. E como todo discípulo de Jesus, está no grande processo de santificação e na grande batalha espiritual para ser semelhante a Jesus, né? E então acho que uma das coisas que eu aprendi, quero ouvir também, estou aqui querendo ouvir o que os pastores têm para dizer, mas 2 coisas que eu percebi que me beneficiaram, que me ajudam muito. Primeiro, vida de devoção particular, não é? E daí é um desafio, estou junto com o pastor Henrique, equilibrar as demandas, sua vida pessoal, família, ministério, várias coisas, mas a vida de devoção particular é para todo crente, né? Todo crente, vida de devoção, oração, meditação na Escritura, jejum, solitude, enfim. Mas também tem bons amigos. Eu acho que isso fez uma diferença muito grande em ambientes onde você tem amigos de verdade, né? É claro que o pastor, ele tem ele é uma faceta meio pública, no sentido de que ele precisa de alguma maneira cuidar, né? Alguns ambientes, algumas coisas, enfim. Mas você está com pessoas onde você pode ser você mesmo, onde você pode abrir o seu coração, você pode falar coisas de lutas que você enfrenta e ter a certeza de que tem pessoas que amam você e que sabem que você é um crente, que você é um discípulo de Jesus e que mesmo que você fale lutas que você está passando, vão guardar aquilo com fidelidade, vão te aconselhar, vão te apoiar. Então ter bons amigos também fez uma diferença muito grande. Eu acho que são 2 coisas que todo crente precisa, né? Sem dúvida. Né? Cara, muito legal. Você falou uma coisa que mexeu comigo e eu pensei em compartilhar também, que é essa questão de você pensar assim, pô, eu vou ficar firme com Deus, né? Vou viver uma vida mais piedosa e parece que a luta triplica. Cara, eu vivi isso esse ano, assim, foi um ano que, assim que virou, Deus falou muito comigo, assim, de uma forma muito especial, e eu fiz um propósito com Deus que esse ano, toda semana eu ia jejuar, toda semana. E eu cumpri isso no primeiro semestre inteiro, toda semana eu tirava um dia, aí pegando o gancho também de afetar às vezes a família, a gente saber conciliar. Eu jejuava no sábado, que era o dia de culto de jovens, aí chegou uma hora que minha esposa falou, poxa amor, escolhe um outro dia para jejuar, porque o dia que a gente está junto, que a gente pode almoçar junto e tal, aí dei essa mudada, mas cara, eu acho que eu nunca senti uma luta tão intensa em toda a minha vida. Nunca eu senti que de todos os lados parecia que eu estava sendo atacado. Eu acho que eu nunca fui tão criticado. E eu não sinto que eu tenha mudado tanto para receber crítica de tudo que é lado. Então eu vejo que é muita luta, assim, dentro do conselho, fora do conselho, com líderes próximos, com pessoas mais distantes, com gente da família, gente de fora. Chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, será que vale a pena isso? Eu comecei a questionar e a duvidar até mesmo o chamado ministerial, cara. Que você pensa assim, cara, parece que a partir do momento que você quer se dedicar mais a Deus mesmo, você se aproxima e aí você tem o maior prazer da sua vida e você pensa, cara, eu quero ir logo para a presença de Deus para sempre, para a eternidade e que alegria poder servir, mas ao mesmo tempo é como se Satanás viesse da forma mais covarde possível para tentar te derrubar mesmo e te tirar praticamente do ministério, cara. E eu vivi muito isso assim na pele, assim. A gente acha que vai, não, pô, vou ficar firme, vou buscar direto e aí Deus vai me ajudar. A única certeza que a gente pode ter é que Deus vai estar do nosso lado, mas as lutas vão aumentar. Isso é impressionante mesmo. E eu acho que é legal compartilhar só isso, porque tem gente que realmente acha assim, é o trabalho do pastor, pô. Eu vou lá, eu vou mandar real e é isso. Ele tem que cuidar mesmo da igreja, ele tem que fazer as coisas que tem que fazer, coisas de pastor. Mas, cara, é uma luta constante. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente reflete e analisa de uma forma mais fria, a gente pensa assim, cara, glória a Deus por tudo, assim. Um dia a recompensa vai chegar, um dia a gente vai olhar na face de Jesus, um dia a gente vai perceber que tudo valeu a pena, mesmo que as lutas tenham sido gigantes. E a gente vê homens de Deus que se entregaram, que deram a própria vida, né? Correram esse risco mesmo e morreram por amor a Cristo. E a gente pensa, essas lutas vão passar, que elas passem logo, que Deus dê força pra gente, né? Impressionante isso. Marquito. Eu acho que
um erro que a gente comete com muita facilidade, e eu estava ouvindo vocês falando e pensando, poxa, não importa se a gente tem 5 anos de ministério, 1 ano ou 50, há uma tentação que o ministério traz. Porque eu fui ensinado da seguinte forma: como é que você vai pregar domingo se você não tem uma vida de oração? Como é que você vai pregar domingo se você não tem uma família estruturada? E isso, embora isso é verdade e mentira, deixa eu explicar por quê. Porque eu não quero ter uma vida de oração porque eu tenho que pregar domingo. Porque eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou crente. Então eu quero ter vida de oração, não porque eu quero pregar domingo, mas porque eu quero conversar com Jesus. Eu não quero ler a Bíblia porque eu tenho que pregar o texto. Eu quero ler a Bíblia porque eu amo Jesus. E para nós pastores, a tentação é que a gente faz tudo porque a gente é pastor. E a gente precisa parar de fazer as coisas porque nós somos pastores. Nós precisamos voltar a fazer as coisas porque nós somos cristãos. E como cristãos, temos a vocação pastoral. Mas quer dizer então que se a gente não tivesse que pregar domingo, a gente não iria orar tanto, não iria jejuar, não iria intensificar a leitura, não iria amar a esposa, não iria cuidar dos filhos. Não, porque isso é um trabalho que todo cristão, toda cristã deve fazer. Então, para mim, eu acho que a gente começa a cair quando a gente se esquece disso. A gente se define como pastor e deixa de se definir como um filho de Deus. E aí, quando eu acredito que eu sou mais pastor do que um filho de Deus, caí. E pode ser que eu não caia publicamente, mas o meu coração já foi. Porque aí, Bíblia virou meu instrumento de trabalho. Eu sou um ótimo exegeta, faço hermenêutica, mas e daí? Eu não sou apaixonado pelo Senhor das Escrituras. O ministério que é tão belo se tornou o meu inferno. E a gente acha que precisa tomar muito cuidado com isso. Porque eu estou falando isso aqui não como alguém que está assim, olha, descobri isso, então, viu, gente? Não é, porque semana que vem de novo, vou começar na segunda pensando assim, nossa, preciso orar, porque domingo eu prego. De novo, e de novo, e de novo. Quero aproveitar a colocação do Marquito para ir até um pouco além, né? Já que a gente está aqui, isso aqui não parece aquele sofá do psicanalista que está ali para abrir o coração, fala o que vem à sua mente, né? Então vou falar o que vem à minha mente. Mas aqui. Lembra que está gravando. Só. Pois é. Então, os pastores também sofrem uma tentação que a maioria das pessoas nem imaginam, nem sonham que isso acontece. Mas como a gente passou por algum tipo de seminário e aprendeu a fazer um sermão, aprendeu as diversas escolas, como que fulano prega, o outro prega, qual seria melhor, discute, etc. Então, quando a gente acaba adquirindo um vício horrível, eu diria quase mortal, da gente passar a ouvir os sermões pregados com o nosso sensor de crítica ligado no máximo. Então, ao invés da gente sentar para pura e simplesmente ouvir uma pregação de Deus para o nosso coração, a gente começa julgando, pô lá, o cara falou errado, deveria ter orado nesse momento, não orou, leu o texto, olha como é que ele leu o texto, pô, não está bem preparado, porque eu vi que ele não leu a palavra corretamente e tal, aí demorou tanto na introdução, a introdução foi longa, foi ruim, poderia ter sido assim, assado, dividiu o texto desse jeito, daquele, e ele não viu que a perícope terminava lá, fez até não sei o que e tal. Gente, isso é uma luta constante que a gente tem contra o nosso próprio coração. Domingo após domingo, quando eu sento aqui, eu sento assim, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, não importa quem vai pregar, não importa de que forma vai pregar, Senhor, por favor, fala o meu coração, alimenta o meu coração. Eu vim aqui, Senhor, para ouvir a
tua voz. Não importa o canal, não importa a maneira, mas eu quero ouvir o Senhor. Então, algumas vezes as pessoas dizem, eu quero fazer um seminário ou algo assim. A gente sempre pergunta, mas qual é a sua intenção de fazer? Porque muitas vezes um seminário pode ser muito ruim para a pessoa sob esse ponto de vista. Ela se torna altamente crítica. Eu conheci um amigo que nem é dessa cidade aqui, que encorajou todo o conselho dele a fazer seminário. E o que ele colheu foi um bando de inimigos críticos ao extremo que tornou o trabalho dele praticamente insuportável. Eles não tiveram maturidade, não foram acompanhados, não foram mentoreados durante o tempo de seminário, de estudo, para que eles conseguissem entender isso. Você aprende, mas é para você usar. Não é para você ficar julgando os outros, não. Quando você senta lá, cara, Deus vai falar através deles. Ele orou, ele jejuou, ele buscou. Agora você apenas se cala sua alma e ouve aquilo que Deus tem a dizer ao seu coração. Essa coisa de você abrir o texto bíblico, fazer a devocional, e você faz a devocional assim, já imaginando. E esse texto aqui dá para dividir 3 ou 4 pontos. Olha, quando eu pregar isso aqui, meu Deus, vai ser uma bênção lá na igreja. E não é para isso que eu estou lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia para Deus falar ao meu coração, porque eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Então essa crise nós temos constantemente, mas ela é totalmente passível de ser vencida, tá, gente? Então eu estou só abrindo o coração aqui para vocês saberem que isso existe, mas é imprescindível que a gente leia a Bíblia para nós. Faz parte do nosso curso de líderes uma palestra do pastor havaiano Wayne Cordeiro, em que num certo momento ele diz, olha gente, eu tive burnout, eu sofri burnout, tive que parar completamente meu ministério, fiquei meses, anos parado, até conseguir me recuperar do burnout e poder voltar ao ministério. Aí ele disse, qual foi o meu grande erro? Meu grande erro é que eu pegava, lia a Bíblia, com a Bíblia na mão fazendo um gesto, né? Eu pegava a Bíblia, eu lia a Bíblia e alimentava o povo. Lia a Bíblia e alimentava o povo. Lia a Bíblia e alimentava o povo. Mas o que eu devia ter feito? Eu devia ter lido a Bíblia, alimentado meu coração e passado para o povo. Lê a Bíblia, alimenta meu coração e passa para o povo. Então, ele passou essa crise foi terrível para ele. Então, é fundamental que a gente, como pastor, qualquer líder, tá bom, gente? Que aqui não tem só pastor formal, mas a gente tem aqui vários líderes que ministram a palavra, que dão aula, que ensinam. A gente precisa cuidar do nosso coração para que a gente não vá à palavra apenas com essa intenção, ou mesmo com essa intenção, ainda que em segundo plano, pensando no que a gente pode falar futuramente. A hora de ir para a Bíblia, gente, é assim, coração totalmente quebrantado diante de Deus, alma derramada na presença do Senhor, pedindo, Senhor, me fala, alimenta meu coração, preciso ouvir a sua voz. Ainda que seja um textozinho muito pequeno, Senhor, alimenta minha alma, fala o meu coração. Posso falar mais um pouco? Ou acabou o tempo? Pode, mas eu só ia pegar um gancho nisso que você falou, que de repente você já entra nesse assunto, eu acho que vai ser bom, e eu acho que vai ser proveitoso para a galera que está aqui, que ao mesmo tempo em que a gente vê as pessoas meio que criticando essa geração atual, que é uma geração que tem tido muitos problemas psicológicos, né? Parece até que é uma epidemia que a gente vive, tanta gente com depressão, tanta gente com ansiedade, e tratando de uma forma como se fosse algo patológico mesmo, e tem sido na maioria das pessoas. Mas o que eu tenho percebido e que a gente tem visto no meio pastoral, que a gente anda bastante, conversa muito com amigos, é que muitos pastores têm sofrido com esses problemas psicológicos. A gente tem visto muitos pastores com depressão, muitos pastores com burnout, muitos pastores com ansiedades, e muitos até chegando a ponto de tirar a própria vida, né? A gente viu recentemente um artigo em que muitos pastores se suicidaram, assim, numa média muito acima de qualquer coisa que a gente já viu no passado, né? Então eu queria perguntar para vocês se vocês já viveram isso, se vocês já tiveram esse problema, como que vocês lidam, como vocês lidaram ou lideram, não sei como é que é o passado disso, e como que vocês lidam se alguém for se aconselhar com vocês com esse problema.
Continua então, pai. E fala já da sua experiência, que eu acho que é legal. O que eu queria terminar do assunto é o seguinte: tem um trabalho de doutorado de um cara chamado Christian Schwartz, que virou um livro, O Desenvolvimento Natural da Igreja, onde ele cita alguns aspectos de uma igreja que cresce de maneira saudável. Então ele diz, nem tudo que cresce é saudável, nem tudo que não cresce também é saudável. Ao contrário, o crescimento é um dos sinais do fato do organismo estar saudável. E ele fez uma análise ali e ele estipulou 8 pontos. Ele analisou milhares de igrejas ao redor do mundo e estabeleceu lá 8 características de igrejas que crescem com qualidade. Achei interessante que uma dessas 8 partes diz respeito ao seguinte: a pessoa precisa ter uma experiência espiritual todos os dias. Olha isso, uma igreja que cresce com qualidade, os membros têm uma experiência espiritual todos os dias. E ali ele explica. Então, vamos lá, o que seria uma experiência espiritual? Você ler a Bíblia, olha só, leia as Escrituras, não importa se você vai ler 15, 30 capítulos ou um único versículo, mas o que importa é você sair desse momento com uma convicção: Deus falou comigo, Deus falou comigo, alguma coisa Deus requereu de mim, alguma coisa Deus fez, me encorajou, me consolou, eu ouvi Deus falando através da Escritura. Ele dá outros exemplos, como estava falando de Escritura, eu vou ficar só nesse. Então, gente, é importante a gente buscar esse tipo de coisa, ter uma experiência espiritual todos os dias. Então você pode se ajoelhar, talvez você não consiga passar 30 minutos de oração, 1 hora em oração, devido aos seus tantos afazeres e a vida agitada do século 21, mas se você se ajoelha e em 3 minutos e você percebe Deus ao seu lado, você tem convicção de que Deus ouviu aquela oração, ainda que rápida, e isso vai ser marcante para você, é isso que você tem que levar. Então nós deveríamos buscar uma experiência espiritual, pelo menos todos os dias. Tem as experiências excepcionais, como temos em retiros, tem a questão dos cultos, muitas vezes, mas essa busca diária e de uma experiência espiritual, dia após dia, isso é fundamental para a nossa vida. Aí posso emendar? Posso emendar na questão? Então, há 2 anos atrás, eu dei uma palestra numa conferência da Atos, e eu fiz uma pesquisa a respeito dessa pressão sobre os pastores. Achei uma pesquisa muito interessante, feita pela Universidade de Boston. Até então, quem diria, pastores numa lista de estresse pós-traumático. Não existia pastor em lista de estresse pós-traumático. Pesquisa após pesquisa as pesquisas apontavam sempre para os primeiros lugares, para coisas do tipo veteranos de guerra, profissionais que trabalham em emergência, paramédicos, policiais e esse tipo de coisa. Pastor teria sobrecarga? Pastor tem estresse? Então, eles nunca apareceram sequer na lista, nunca foram mencionados. Então, um instituto cristão vinculado à Universidade de Boston decidiu fazer o seguinte: aplicar os critérios que eram usados para pesquisa, para definir o estado de estresse, a situação, medir o estresse pós-traumático de veteranos de guerra, bombeiros, paramédicos, policiais e outras profissões assim. Aliás, estresse pós-traumático não é só uma profissão, não é só nas profissões que acontece, mas pessoas que sofreram algum tipo de violência no passado, violência sexual, violência física, violência emocional,
podem ficar com aquela marca, podem levar esse trauma, se não tratado, para o resto da vida. Então, o Instituto Cristão aplicou os mesmos critérios aos pastores e padres. Irmão, você sabe qual foi o resultado que obtiveram? Na pesquisa da Universidade de Boston, eles chegavam ao ponto de definir assim: o grau mais alto de estresse pós-traumático é com veteranos de guerra. E eles chegaram a pontuar, em terceiro lugar, veteranos da Guerra do Golfo. Em segundo lugar, de maior nível de estresse pós-traumático, veteranos da Guerra do Iraque. Maior nível conhecido de estresse pós-traumático é dos veteranos da Guerra do Vietnã. Depois que eles fizeram a comparação, os pastores e os padres foram encaixados numa categoria acima dos veteranos da Guerra do Vietnã. A pressão é muito forte o tempo todo. E os pastores precisam se tratar. Eu estendo isso, gente, a todos os líderes. Os líderes precisam se tratar. A colocação que o Rafa fez, de ter amigos, isso é fundamental. Você ter amigos com quem você possa compartilhar. Você se colocar diante de Deus, você abrir o coração, você ter gente em que você possa confiar para, de fato, rasgar a alma e pedir ajuda. E, em muitos casos, você vai precisar de ajuda profissional. Em 2016, gente, eu passei por uma situação assim. Olha, foi terrível. 2016, faltava uma semana para o retiro. Naquela época, eu era um doido, que eu pregava praticamente todas as palavras do retiro. Em 2016, eu pregava pelo menos todas as manhãs do retiro. Então, eu considerava que no retiro o sermão tinha que ser muito mais consistente, muito mais denso, porque era um momento realmente especial para a gente. E aí, por causa das demandas das semanas anteriores, chegou na segunda-feira, eu estava com um sermão pronto, pela metade, e precisava começar ainda a escrever 2 sermões, vejam, de retiro. Então eu estava assim, já me sentindo sufocado. E aí Fátima saiu com o carro, engarrafou, parou com o carro aqui em frente ao Santander. Era fevereiro, imagina, gente indo para a praia, gente voltando, aquele trânsito, calor de 44 graus. Ela me liga: Henrique, o carro parou, o que eu faço? Aí eu: amada, vai no banco, chama alguém. Aí ela: já liguei aqui, o cara está vindo, mas ele falou que só aceita dinheiro. Eu: amada, onde você está? Estou aqui perto do Santander. Fátima, fecha o carro todo com a chave, larga o carro aí, vai até lá e pega. Escrevendo os sermões, e vai lá, e pega o dinheiro, e tal. Aí ela me liga do banco: Henrique, eu estou no banco, eu liguei, vim aqui com cartão, e o banco não está autorizando. Fátima, vê o que está acontecendo, porque saldo tem, vê o que é outra coisa, procura o gerente. Aí procurou o gerente falou: não, mas não tem como resolver, só o seu marido, não sei o quê. Aí parei o sermão, comecei a ligar para aquele atendimento do banco. Aí ligo, aí ela fala: não, isso é com a sua gerente. Eu ligava para a gerente: não, isso daí é lá com a central do banco. Eu ligava pra... Aí eu: meu Deus do céu. Aí eu já estava assim numa situação absolutamente angustiante. Eu falei: cara, quer saber, eu tenho que ir lá, é mais rápido eu ir lá do que ficar resolvendo isso por telefone. Aí não sei quem conhece aqui o Chapéu, né? Tem a oficina do Chapéu aqui perto. Falei: cara, eu vou passar lá, vou pegar, tomara que o filhão esteja lá, que é o filho do Chapéu, tomara que o filhão esteja lá, que ele vai comigo. Aí fui. Quando eu desci na rua, que ia dar lá na oficina, gente, tinha tido temporal na véspera, estava tudo enlameado, cheio de calombo na rua, e aí o carro sacudia para um lado, sacudia para o outro, sacudia para um lado, sacudia para o outro. Eu comecei a passar mal, meu coração disparou. Eu falei assim: meu Deus, eu vou morrer aqui e tal. Aí eu cheguei na oficina, aí eu falei para o rapaz lá: pô, Evaldo, eu acho que eu estou tendo um infarto, acho que eu vou morrer. Aí ele: não, senhor, não morre aqui não. Eu falei: não, mas eu não sei.
Evaldo, eu estou realmente me sentindo, por favor, Evaldo, você conhece a Fátima, ela está lá em frente ao Santander, por favor, socorre ela lá. Não, por favor, não morre aqui não, entra no carro, vamos lá, tá bom, vamos lá. Aí fomos, ela voltou e tal. Aí teve o retiro, a coisa passou, graças a Deus, retiro, Deus visitou, tudo bem. Aí, na semana seguinte ao retiro, tive um compromisso em Icaraí, estou indo lá para Icaraí, gente, tudo engarrafado, e assim, quando eu estou para entrar no túnel, aquele negócio que o trânsito não anda, um senhor com Fusquinha 72 entrou na minha frente. Eu, meu Deus do céu, aí você não consegue mais sair dali. Aí aquele negócio, o carro da frente anda, a fila do lado anda, todo mundo da fila do lado passa na frente do Fusquinha, e eu atrás dele, eu desesperado, meu Deus do céu, esse cara não anda. E assim, até o carro andar, ele botar o pé na embreagem, passar primeiro, pisar no acelerador e sair, 3 carros entravam na frente. Então pronto, já parou tudo lá, ele andava meio metro, parava, gente, aquilo foi me dando uma angústia. Pô, tive a mesma sensação lá de trás, tive um ataque de pânico dentro do túnel. E aí, quem já teve ataque de pânico sabe, a minha vontade era assim, cara, eu vou largar o carro aqui e vou sair correndo. Mas aí eu pensei também, se eu largar o carro aqui vai piorar toda a situação, aí que vai parar tudo mesmo, o que eu vou fazer? Gente, fui me tratar. Quem trata ataque do pânico? Gente, é psiquiatra. Fiquei 2 anos tratando com uma psiquiatra. E eu me lembro que eu falei isso num culto durante a pandemia, em que Marcão tinha pregado a respeito de racismo. E eu falei, exatamente, existe muito preconceito, mas o preconceito não se restringe a essa idiotice apenas da cor da pele, mas também existem outros tipos de preconceito. Por exemplo, fazer um tratamento com psiquiatra. Hoje em dia existem remédios modernos, tratamentos modernos, técnicas modernas, mas um preconceito imenso, principalmente na igreja, de pessoas fazerem tratamento psiquiátrico. A maioria das pessoas pensa assim, quem faz tratamento psiquiátrico? É quem está babando, né? É o cara que acha que é Napoleão. Gente, não é nada disso. Quem tem ataque de ansiedade, síndrome de pânico, estresse, meu irmão, procura um médico que você vai ter uma vida muito melhor. Igual a nossa secretária, tem uma senhora que trabalha lá em casa, que ela diz, eu não tomo remédio, eu quero que Deus me cure, ou Jesus me cura, ou então nada feito. Eu falei, Nina, posso te ajudar a pensar de uma outra forma? Olha só, Nina, Deus criou uns caras com uma mente brilhante. Deus levantou bilhões de dólares para que essas mentes brilhantes trabalhem e possam produzir um remédio que vai te ajudar na sua doença. Você não consegue ver que você simplesmente tomou um remédio que vai fazer bem a você, já é uma bênção de Deus, que você não necessariamente precise de uma intervenção sobrenatural, de um milagre assim na sua vida? O próprio remédio, Nininha, já é um milagre para você. Então, gente, eu tive essa experiência. A vida pastoral não é fácil. Eu jamais recomendaria que alguém entrasse na vida pastoral sem ter uma certeza absoluta de que é Deus que está chamando, porque se é Deus que chama, Ele vai suprir. Se é Deus que chama, Ele vai prover. Mas aquela ideia, gente, de glamour, de que a vida pastoral é chegar domingo lá na frente, conta uma historinha, prega um sermãozinho, já está muito bom. Gente, isso não tem relação nenhuma com a realidade é completamente diferente. Não tem como um pastor minimamente sério não levar sobre o seu coração o peso de toda a igreja. Segunda-feira, lá em casa, é como se eu tivesse sido atropelado, mesmo os dias que eu não prego. Quando prego é pior, mas mesmo os dias que eu não prego, segundas-feiras, eu estou destruído, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, por causa do peso espiritual de ser o responsável por tudo que está acontecendo aqui na igreja, por ter que responder diante de Deus pela vida das pessoas que Ele colocou aqui na Oceânica.
Enfim, falei pra caramba, chega. Deixa agora fazer uma pergunta. Deixa o Rafael Marquito agora respondendo um pouquinho. Tem várias perguntas legais que foram feitas aqui no papel. Aí só uma para a gente encerrar. Aí Marquito e Rafa agora respondem. Qual foi a mensagem mais desafiadora que vocês tiveram que pregar para a igreja de vocês? A gente fez uma série em Salmos recente, chamada Vale da Visão, encontrando a Deus na escuridão da alma. E toda vez que você tem que falar sobre dramas que o coração humano, especialmente quando trata sobre tristeza ou o sentimento de abandono de Deus, parece que o sermão ele quadriplica de tamanho, né? E você, especialmente para mim que sou jovem, senti que não era só uma questão de exegese e você explicar o texto, mas a experiência de ter passado por algumas situações ou ter aconselhado pessoas, era como a inexperiência, né, disso, foi como um buraco assim. E eu percebi que tem verdades de Deus na sua palavra que não basta você ter estudado para que você possa ajudar pessoas. É preciso que você tenha experimentado aquilo. E daí você vê que é diferente quando vê um pastor que prega, porque ele sabe exatamente o que o salmista está falando aquilo, porque ele viveu aquilo, né? Ou ele viu outras pessoas viver. Ele prega a mesma verdade, mas é de outra coisa, porque tem um elemento da experiência, da convicção, da empatia, do jeito de falar. Então, para mim, a série em Salmos foi muito desafiadora, porque parecia que eu não chegava, assim, sabe? Né? Porque faltava essa profundidade da experiência, né? Então, para mim, foi muito desafiador. Para mim, a última que eu lembro que foi complicado, porque foi complicado porque eu preguei com raiva, mas foi uma raiva consciente. Eu preguei naquele texto em que o povo de Israel pede um rei. E aí Deus fala, mas eu que reino sobre vocês. Não, mas nós queremos um rei. E eles estavam se comparando com as nações. Todas as nações aqui em volta de nós têm um rei. Nós queremos um rei, alguém que reine sobre nós. E aí Deus fala, olha, mas quando ele reinar sobre vocês, é quase como se eu deixasse de reinar sobre vocês. Ele vai pedir imposto, ele vai pedir o seu trabalho, uma série de coisas. E o povo falou, não, nós queremos um rei. E veio Saul. E aí, enfim, a história toda depois de Israel vira uma desgraceira. E eu preguei esse texto uma semana antes das eleições presidenciais de 2022. Lógico que eu escolhi o texto propositalmente, mas foi muito difícil, porque eu já estava muito chateado, porque tinha muita gente na igreja brigando por causa de política. A igreja, já fazia o maior tempo que eu não vi o pessoal falando sobre Jesus nas rodas de conversa, era só Lula e Bolsonaro, e eu estava de Lula e Bolsonaro como pastor, porque assim, você pode ter sua preferência política, beleza, mas a galera deixou Jesus de lado naquele tempo para escolher alguém que reinasse sobre eles, colocando toda a esperança em cima de dois caras que não têm condição nenhuma de nos dar futuro em absolutamente nada daquilo que importa. Eu não estou fazendo uma crítica aqui nem à direita nem à esquerda, estou fazendo uma crítica teológica, que nenhum nunca vai conseguir fazer isso. E aí a gente deixou de falar para Jesus reinar sobre nós, né? A gente fez uma opção muito complicada. Então foi a mais difícil, porque eu sabia que pregando isso eu ganharia inimigos de pessoas muito queridas, e não deu outra. Eu sabia que eu perderia pessoas na igreja, e não deu outra. Mas, enfim, é um daqueles momentos que a gente, como pastor, meio que paga o preço, né? Maravilha, queria agradecer demais aos pastores queridos aqui, por você puder aí bater palmas, Deus abençoe, que a gente segue com a programação aí. Eu não sei se o host vai subir aqui agora.